Abra comigo a sua Bíblia. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, a partir do verso 25. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 5, verso 25. Esse não é meu fim. Esse não é meu fim. Não é. Não acabou minha história. Esse não é meu fim. Esse não é meu fim. Esse não é o seu fim. Esse não é meu fim. Não é o seu fim. Não acabou minha história. Esse não é meu fim. Aleluia. Marcos capítulo 5, verso 25. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus, então entrou no meio da multidão e, chegando por detrás dele, tocou a sua capa. Pois pensava assim: se eu apenas tocar a capa dele, ficarei curada. Logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que me tocou? Quem tocou na minha capa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo como esta gente o está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso. Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vai em paz, você está livre do seu sofrimento. Feche os seus olhos por um instante. Senhor, graças te damos. Muito obrigado pela tua palavra. Espírito Santo, toma o teu lugar. Fale ao nosso coração. Repreenda todo espírito contrário. Repreenda toda palavra contrária. Senhor, ministra no nosso entendimento e traga a revelação da tua palavra aos nossos corações. Nos dá espírito de sabedoria e de conhecimento, em nome de Jesus. E quem crê diz amém. Pode tomar o seu assento, fique à vontade. Esse texto ele é muito conhecido. Ele mostra a história de uma mulher que sofria com uma enfermidade e que viveu um grande milagre. A mulher sofria com uma enfermidade e viveu um grande milagre. Vou repetir. Esse texto traz ao nosso coração o exemplo de uma mulher que sofria com uma enfermidade. E a Bíblia diz que essa mulher viveu um grande milagre. Pastor, por que você está repetindo tanto isso? Porque Deus trouxe pessoas com necessidade hoje aqui. Necessidades como essa mulher, que tinha uma necessidade no seu corpo físico. Mas também Deus trouxe pessoas com vários tipos de necessidades. Talvez hoje você não sofre com uma doença no corpo físico, mas você está sendo perturbado nas suas emoções. Talvez você está aqui e o problema que você está enfrentando é familiar, uma crise dentro de casa. Ou quem sabe você hoje está aqui e está com um problema financeiro, está com uma dificuldade no trabalho, na empresa. Eu não sei quais são as tuas necessidades, mas eu sei que o mesmo Jesus que curou aquela mulher é o Jesus que está hoje nesse lugar para trazer resposta para a sua vida. É o Senhor que está nesse lugar para mudar a tua história. É o Senhor que veio hoje aqui para transformar a tua realidade.
Esse texto ele é muito conhecido, todos nós já ouvimos e ministramos e compartilhamos e recebemos. Uma mulher sofrendo com uma hemorragia, com uma doença muito grave. Ela sofria com um fluxo de sangue contínuo. Era grave não somente pela doença física, não somente porque a mulher sofria com fluxo de sangue, era grave porque aquela doença não estava só afetando o seu corpo físico, mas estava também afetando as suas emoções. A mulher estava sendo não só afetada fisicamente, não só emocionalmente, mas também a mulher estava sendo afetada na sua casa, na sua família, no seu meio social, no seu grupo de convivência. Aquela doença era muito grave, não só porque trazia dificuldades para o seu corpo físico, mas por aquilo que representava naqueles dias. Porque a Bíblia vai nos mostrar, a lei dizia que a mulher, no período de menstruação, ela era considerada impura. Uma mulher que estava agora sangrando, ela era removida do meio que ela estava. Ela não podia mais estar em qualquer lugar, ela não podia mais encostar em qualquer coisa. Ela era considerada impura e ela deveria estar isolada, longe do convívio social, longe do convívio familiar. Ou seja, aquela mulher não estava só sofrendo com a enfermidade no seu corpo físico, mas também sofrendo com a dor da exclusão. Irmão, às vezes nós não temos noção do tamanho dessa dor. Nós nascemos num ambiente, num tempo maravilhoso. Nós nascemos, num ambiente onde fomos desejados. Nós nascemos em lugares que nos aplaudem, que nos ajudam, que nos incentivam. E a gente não compreende o tamanho da dor da rejeição. Muitas das vezes nós não temos o entendimento do tamanho da dor que a exclusão gera. Só que a grande verdade é que aquela mulher, ela não estava somente doente no seu corpo físico, mas emocionalmente ela estava muito abalada, porque ela vivia isolada dos seus amigos, isolada da sua família, isolada dos seus filhos, isolada, do ambiente de trabalho, porque ela era considerada impura, ela era excluída, ela era rejeitada. Você tem noção o que é não poder mais abraçar, o que é não poder mais beijar, o que é não poder mais sair para passear, o que é não poder mais ir numa festa de aniversário? Essa mulher, ela estava muito mal. Por quê, pastor? Porque ela não sofreu 12 meses, ela não sofreu 12 dias. Essa mulher sofreu 12 anos. 12 anos. Com certeza o fluxo de sangue não era só do lado externo do corpo da mulher, mas certamente o seu coração também sangrava. A dor fazia o coração daquela mulher sangrar. Eu estou falando tudo isso porque eu sei que tem gente sangrando aqui. Eu sei que tem gente sofrendo. Está de pé, mas o seu coração está sangrando. Está vindo à igreja, mas por dentro está sofrendo. Está aqui pela misericórdia e pela graça de Deus, mas por dentro o seu coração está jorrando sangue. Pelas dificuldades da vida, pelos problemas da vida, pelas circunstâncias da terra. E talvez assim como essa mulher, você tem procurado ajuda, você tem procurado uma mão, um ombro amigo. A Bíblia vai dizer que essa mulher, ela tentou ser curada. No
No verso de número 28, o texto vai dizer que ela gastou tudo que tinha. Quanto ela gastou? Metade do que tinha? Uma parte do que tinha? Essa mulher, ela gastou a reserva financeira, foi isso? Não. O texto disse que ela gastou tudo que tinha. Ela procurou ser curada, ela gastou todo o dinheiro que ela tinha, ela gastou todo o recurso que ela possuía, ela gastou todos os seus bens procurando a sua cura. E talvez você está nesse lugar. Você gastou tudo que tinha, procurando em pessoas, procurando em amigos, procurando em parceiros, procurando no álcool, procurando nas drogas, procurando no mundo, sabe, alguém para cessar o sangramento do coração, alguém para trazer cura, alguém para restaurar o interior. Talvez você gastou muito, gastou tudo o que você tinha para tentar ser, sabe, uma pessoa melhor, e não conseguiu, e você está sendo amassado, você está sendo, sabe, apertado, e hoje você sangra. Essa mulher gastou tudo que tinha na mão de os médicos, e a Bíblia vai dizer, verso de número 26, ela gasta tudo que tinha tratando-se com muitos médicos, e estes a fizeram sofrer muito. Eles fizeram sofrer muito, porque ela ia com expectativa, ela buscava a cura com expectativa, e não acontecia, o milagre não acontecia, ela se frustrava. Quantas e quantas pessoas estão buscando no mundo a sua cura e estão cada vez se frustrando mais? Quantas e quantas pessoas estão buscando no álcool, nas drogas, em outras pessoas a restauração, alguém que possa sarar a sua dor, e não está acontecendo. A mulher tentou com todo o seu dinheiro, com todos os seus recursos, e a Bíblia diz que ela não conseguiu ser curada. Pelo contrário, ela ficou ainda pior. Sabe por quê? Porque ela procurava lá fora o que ela tinha que procurar aqui dentro. Ela buscou no mundo o que ela deveria buscar em Deus. Pastor, me explica melhor. A mulher não sabia que o seu milagre estava no poder da palavra. A mulher não sabia que a resposta que ela precisava já estava na sua boca. A mulher não sabia que aquilo que ela mais queria estava no poder de uma palavra. Ei, Deus me trouxe aqui para te dizer: comece a mudar o seu vocabulário hoje. Comece a mudar as palavras que você diz agora. Pastor, mas está doendo. Pastor, mas é difícil. Pastor, mas as circunstâncias são desfavoráveis. Nós não nascemos para falar o que os nossos olhos estão vendo. Nós nascemos para falar o que nós queremos ver. Então comece a profetizar, comece a declarar, comece a manifestar a palavra que vem do céu a teu respeito, e você vai viver milagre. A tua casa vai viver provisão, o teu casamento vai receber restauração. Você e a tua casa nunca mais serão o mesmo, pelo poder da palavra. Vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora, e eu tenho você. Só tenho você. Escute, preste atenção. A gente é tentado a fazer tudo do nosso jeito. A gente é tentado a dar um jeito nas coisas. Primeiro a gente tenta pagar. A mulher estava doente, ela tinha dinheiro, ela tentou pagar. Ela tentou comprar sua cura. Ela tentou pagar pelo seu milagre. Depois, a gente tenta pela influência dos amigos. Poxa, eu não tenho, mas eu tenho um amigo que tem.
Sabe, eu não posso, mas eu tenho um amigo que vai me colocar naquele lugar. Se o meu amigo me indicar, então vai dar certo. A gente tenta pagando, a gente tenta com a influência de amigos, nós tentamos com a capacidade de profissionais. Sim, o médico, ele vai me curar. E eu não tenho nenhum problema com o médico. Até nós temos um médico hoje aqui, doutor Rodrigo. Deus abençoe, meu irmão. Os médicos foram chamados por Deus para ser um instrumento de cura e de salvação na vida de pessoas. Só que a gente tem que compreender o seguinte, que tem horas que o dinheiro não vai poder nos ajudar. Tem horas que a influência dos amigos não vão poder nos ajudar. Tem horas que a capacidade de um profissional não vai nos ajudar. O que eu quero dizer para você é: o que você precisa é usar o poder da palavra. O que verdadeiramente a igreja precisa nesses dias é declarar a palavra, é ser uma voz profética. Nós nascemos para liberar decretos do céu, sentenças do céu sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nós estamos vendo o nosso casamento indo embora, nós estamos vendo a empresa ir embora, e a gente está olhando para o lado dizendo: ninguém me ajuda, ninguém coopera comigo, quando deveríamos nos levantar e declarar: aqui não, Satanás, a minha casa foi escolhida por Deus, essa empresa quem me deu foi o Senhor. Libere a palavra, meu lindo, libere a palavra, e você vai ver Deus mudando as sentenças do inferno, confundindo o inimigo e fazendo milagre na sua história. Se você acredita nessa palavra, aplaude bem forte o Senhor. Diga bem forte: o que eu preciso é usar o poder da palavra ao meu favor. O que nós precisamos é crer na palavra e liberar a palavra. Agora a gente se acomoda, a gente aceita. Qualquer não a gente fica cabisbaixo. Se Deus falou, meu irmão, se Deus se chamou, vai dar certo. Ai, pastor, sabe o que é? É que eu tentei, Deus falou para mim lá e alguém não abriu a porta para mim. Irmão, se Deus te mandou ir e alguém fechou a porta para você, continua batendo, porque a porta que Ele já abriu, ninguém pode fechar. Se Ele abriu uma porta para você e tem gente tentando fechar ela, continua persistindo, porque aquele que abre a porta, ninguém vai conseguir fechar. Agora você precisa usar o poder da palavra. Eu acho interessante porque a Bíblia vai dizer que essa mulher gastou uma parte do que ela tinha na mão dos médicos, amém? Não, irmão, a Bíblia diz que ela gastou tudo. Ela gastou tudo com pessoas, buscando em pessoas solução para os problemas da sua vida. Só que a Bíblia vai falar mais adiante que essa mulher ouviu a fama de Jesus. Você percebe que no primeiro momento ela gasta na mão de pessoas, e aí depois ela descobre: tem um homem chamado Jesus Cristo, Ele tem poder. E aí, lá no verso de número 27 e 28, a mulher ouviu falar de Jesus e passou a declarar uma palavra. E o que é que ela disse? Se eu apenas lhe tocar, eu ficarei curada. Se eu apenas lhe tocar, eu ficarei curada. Vou repetir: se eu apenas lhe tocar, eu ficarei curada. A mulher não disse quanto tempo estava doente. A mulher não murmurava porque estava naquela situação. Ao ouvir falar de Jesus, ela começou a liberar. E o que ela liberava, pastor? Se eu apenas lhe tocar, eu ficarei curada. Se eu apenas lhe tocar, eu ficarei curada. Mas a medicina diz que não. Mas se eu apenas lhe tocar, eu ficarei curada. Mas o meu dinheiro não pôde pagar. Mas se eu apenas lhe tocar, eu
eu ficarei curada. Sabe o que eu acho estranho? É que nós semanalmente estamos ouvindo de Jesus, e a gente é ativado numa semana e no dia seguinte a gente já cai de novo. Essa mulher, ela ouviu falar de Jesus. Nós temos experiências com o Senhor, nós somos tocados por Deus. Quem sentiu o toque de Jesus enquanto a Jennifer ministrava? Irmão, eu estava aqui todo arrepiado. Eu disse aos irmãos, que presença poderosa. Então nós somos tocados por Deus, sentimos Deus, e parece que toda semana a gente precisa de uma injeção de ânimo nova. Só que essa mulher, ela não foi tocada, ela ouviu falar, e o simples fato de ouvir fez ela acreditar. E ela começou a declarar não o que ela estava vendo, mas o que ela queria ver. Pois o que ela via era dor, o que ela via era sangramento, o que ela via era enfermidade. Mas ela começou a profetizar: se eu apenas lhe tocar, eu ficarei curada. Se eu apenas lhe tocar, eu ficarei curada. Se eu apenas lhe tocar, eu ficarei curada. Sabe o que eu e você precisamos nesses dias? Tocar no Mestre. Sabe o que eu e você precisamos nesse dia? Liberar a palavra da fé. Sabe o que nós precisamos nesses dias? É confiar no poder do Mestre. Cutuca aí alguém que está do seu lado e diga: a partir de hoje, fale o que você quer ver. Toque no outro lado para não parecer pessoal e diga: eu creio que você vai deixar Deus usar a sua boca para profetizar nesses dias. O que nós precisamos é deixar fluir o que a gente quer ver. O nosso problema é olhar para as situações e para as circunstâncias da vida e viver como se Jesus não existisse. O nosso problema é ver uma porta se fechando e achar que essa porta se manterá fechada, porque alguém de relevância fechou e eu não tenho poder para abrir. Homens de fé não se movem por necessidades, não se movem por circunstâncias. Não é sobre o que fizeram contra mim, não é sobre o tapete que puxaram contra mim, é sobre a palavra que eu recebi do Senhor. Você tem uma palavra, a tua casa tem uma palavra, os teus filhos têm uma palavra, e essa palavra vai se cumprir em nome de Jesus. Essa palavra vai se cumprir em nome de Jesus. Mas pastor, o que eu preciso fazer? Compartilhe a palavra da fé. Declare aquilo que você quer ver. Comece a profetizar, mesmo quando tudo está dizendo não, mesmo quando não tem jeito, mesmo quando não tem saída, mesmo quando não tem solução. Comece a profetizar, comece a declarar a palavra da fé. Não é a palavra que o mundo fala, não é a palavra que as pessoas que não conhecem o Cristo falam, é a palavra da fé. Que palavra é essa, pastor? Mesmo quando tudo está dizendo não, se ele disse sim, então vai acontecer, então vai dar certo, então as portas vão se abrir, porque eu tenho uma palavra. E se eu apenas te tocar, Eu serei curado. Será que você pode declarar essa verdade? Levante suas mãos. E se eu apenas te tocar, eu serei sarado. A mulher ouviu falar e começou a declarar a palavra da fé.
Sabe o que eu aprendo nisso? Existem alguns princípios nessa realidade. Quais, pastor? Primeiro, a fé fala. A fé fala. Você precisa aprender a falar o que você quer ver, porque a fé fala. Pastor, eu tenho fé. Aí chega no dia seguinte, eu não acredito, está dando tudo errado, não vai dar certo mesmo. Isso não é fé, irmão. Isso não é fé. Porque a fé fala. A fé não fala o que o mundo está falando. A fé não fala o que as circunstâncias estão falando. A fé fala o que o céu está revelando. A fé fala. Eu acho interessante porque o apóstolo Paulo vai dizer aos coríntios, ele diz: eu criei, por isso falei. Porque a fé fala, irmão. Nós temos que aprender a acreditar nas causas impossíveis. Nós temos que aprender a crer no impossível, porque se nós acreditar nas coisas impossíveis, falar das causas impossíveis se torna natural para nós. Sabe por que a gente se espanta quando vê um milagre? Porque a gente não acredita nele. Sabe por que a gente se espanta quando alguém nos conta um milagre? Poxa, eu vivi esse negócio aqui, uau, eu vivi aquilo, uau, eu tô... E aí você fala: milagre que você está vivendo, a gente fica espantado. É porque a gente não acredita que é possível viver isso. E Deus não te chamou para ser um espectador da sua obra. Deus te chamou para ser um participante, um cooperador do reino. Então aprenda, irmão, a fé fala. E se a fé fala, comece a falar, comece a declarar, comece a acreditar e profetizar. Eu criei, por isso falei. Eu acho interessante porque Jesus fez muitos milagres. O próprio João vai dizer no Evangelho que se fosse escrever tudo que Jesus fez em livros, em toda a terra, não teria espaço para colocar tantos livros, porque Jesus fez muitos milagres. E eu acho tão lindo, porque em muitos dos milagres de Jesus, Jesus perguntava às pessoas: o que queres que eu te faça? Mas pastor, como é que Jesus chega para um cego, perguntando para ele: o que queres que eu te faça? Não é tão óbvio que o cego quer ver? Sim, mas tem um princípio aí. O cego, ele se torna dependente de esmola. E a grande pergunta de Jesus não é: cego, você quer ver? É: cego, você quer deixar de ser uma vítima? Você quer deixar de ser um pedinte? Porque tem muita gente que está do jeito que está, porque não querem mudar, não querem sair desse lugar de vítima. Lá atrás me machucaram, lá atrás me feriram, lá atrás fizeram mal para mim. E Deus está olhando: queres ser curado? Eu posso mudar a tua história, eu posso transformar a tua vida, eu posso trazer visão aos teus olhos. Você quer ver as coisas diferentes? O que queres que eu te faça? Fala, porque tem poder na palavra. Diga bem forte: a fé fala. A fé fala. A fé movimenta. A palavra tem a capacidade de tirar você da zona de conforto, irmão.
A palavra tem a capacidade de remover você do lugar confortável que você está. A mulher sofria 12 anos com fluxo de sangue, estava na sua casa num lugar confortável, mas ela começou a declarar: se eu apenas lhe tocar, eu ficarei curada. Aí alguém disse: ó, Jesus está indo para lá. Ela teve que se levantar e ir até onde ele estava. Por quê? Porque a fé nos faz movimentar. Pastor, eu acredito que eu vou conseguir um emprego. Por que você não foi entregar currículo ainda? Porque a fé movimenta. Pastor, eu acredito que eu vou casar em breve, vou conhecer uma pessoa. Como é que você está andando todo desalinhado ainda? Escova o dente, toma banho, corta a barba, se arruma. Entendeu? Pastor, Deus me chamou para eu ter uma família abençoada. Por que você não mudou a tua postura dentro de casa ainda? Porque a fé tem que movimentar. A fé tem a capacidade de nos movimentar. Nunca me esqueço, eu tinha 21 anos. Pastor e eu nos conhecemos na escola, você sabe disso. Com 16 anos a gente começou a se movimentar, aleluia. Com 17 para 18 a gente se movimentou demais. Não conhecíamos Jesus, não conhecíamos ninguém para nos instruir. A gente resolveu estar junto. Como assim, pastor? Caí no golpe, irmão. A mãe dela foi morar em outra cidade. Ela disse: eu vou alugar um apartamento com uma amiga. Eu falei: então fica aqui em casa até você encontrar esse apartamento. Nunca mais. Aí a gente se juntou muito cedo. Com 18 anos a gente já estava morando junto. A gente ficou uns 2 anos para 3 anos juntos e não deu mais para conviver. Foi muito difícil. Os dois sem nenhuma estrutura, um entendimento, maturidade zero. Cada um foi para o seu lado. Aí a gente conheceu Jesus. Ela teve um encontro muito forte com Jesus. Depois ela me levou para esse lugar e eu tive um encontro lá também. E o evangelho entrou de tal forma que a gente quis acertar tudo que estava errado. E a primeira coisa é: estou morando juntos sem casar, que negócio é esse? Deus me chamou para ser correto. Deus me chamou para ser íntegro. Deus me chamou para ser alinhado com a sua palavra. E a gente decidiu então casar. Só que a questão era: como fazer uma festa de casamento para 300 pessoas em 45 dias? Sem dinheiro. Você está rindo porque senão era eu. As pessoas da nossa família perguntavam: fala para nós, você está grávida, né? Eu falava: não está grávida. Não, você está grávida, por que você vai fazer uma festa de 300 pessoas em 40 dias? Vocês estão doidos? Sim, por Jesus. Duas coisas principais nos moveram para isso. Primeiro, estar alinhado com a palavra. Nós queríamos estar alinhado com a palavra. Segundo, nós queríamos levar as 300 pessoas para a igreja. Só que não tinha como. Então nós trouxemos o pastor da igreja para falar com as 300 pessoas. Dois motivos muito fortes que nos fizeram casar. Primeiro, estar alinhado com a palavra. Segundo, levar a fé para a nossa família. E aquilo que era impossível, o que não tinha condição, porque quando a gente começou a notar o que precisa e tal, a gente percebeu que faltava tudo, irmão. Tudo, não tinha dinheiro, não tinha nada, 300 pessoas com fome, imagina. Faltava tudo. Faltava tudo. Só que no final das contas a gente percebeu que não faltou nada.
Porque a palavra da fé nos fez sair do lugar de conforto que estávamos. E a gente começou a se movimentar em direção ao nosso milagre. E aquilo que era um grande desafio se tornou um grande testemunho. Pastor, por que você está falando isso? Porque eu acredito que a palavra da fé vai movimentar você, vai movimentar a sua casa, e aquilo que é impossível para você vai se transformar num grande testemunho. Então declare a palavra da fé, pois essa palavra vai criar um movimento extraordinário na sua vida. Diga bem forte: a fé fala, a fé movimenta, a fé pode. A convicção da palavra liberada, ela arranca milagres de Jesus. Porque existem duas formas de a gente receber o milagre: esperando o milagre, como aquele paralítico do tanque de Betesda, que estava lá 38 anos, esperando o milagre, ou como a mulher do fluxo de sangue. Ela estava há 12 anos com a doença, só que quando ela ouviu falar de Jesus, em menos de uma semana ela resolveu o problema dela. Por quê? Porque ela não esperou o milagre, ela provocou o milagre. Então nós podemos escolher esperar ou provocar. Nós é que decidimos. Por quê, pastor? Porque a fé pode. A fé arranca milagres. No verso 30, a Bíblia vai dizer que no mesmo instante, quando Jesus foi tocado, ele parou, porque ele viu que dele saiu poder. Irmão, havia muita gente apertando Jesus, encostando em Jesus, tocando em Jesus. Aí aquela mulher, ela passa por detrás, por entre a multidão, abaixada, e ela toca apenas na orla do manto. Ela toca na capa de Cristo. Por quê? Porque ela dizia: se eu apenas lhe tocar, eu ficarei curada. E aquela mulher, ela arrancou o milagre de Jesus. Por quê? Porque a fé pode. Eu estou falando isso porque eu sei que você tem causas impossíveis. Se você não tem hoje, você pode ter amanhã. Porque há muitas dificuldades na terra, há situações, há problemas. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então, se você hoje está vivendo um milagre, agarre essa palavra. Se você não está vivendo ou não está precisando de um milagre, fique ligado nisso, porque no futuro você pode precisar. Todos nós vamos precisar um dia. Nós precisamos compreender que a fé pode. Pelo poder da palavra da fé, Abraão foi pai com mais de 100 anos de idade, irmãos. Pelo poder da fé, José viu o seu sonho se cumprindo e se tornou governador do Egito. Pelo poder da fé, Moisés atravessou o Mar Vermelho em terra seca. Pelo poder da fé, Josué e os israelitas viram os muros de Jericó caindo. Pelo poder da fé, Davi venceu muitas batalhas e derrubou o gigante. Neemias, ele reconstruiu, restaurou os muros e os portões de Jerusalém. Pelo poder da fé, os profetas viveram grandes milagres. Pelo poder da fé, os discípulos pregaram o evangelho e o mundo inteiro está sendo alcançado. Pelo poder da fé, Jesus venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Pastor, por que você está falando isso? Porque a fé pode. A palavra da fé movimenta. A palavra da fé traz a existência. A palavra da fé traz o impossível se tornar possível. A palavra da fé te transforma e transforma a tua realidade. A fé fala, a fé movimenta, a fé pode, a fé sabe. A fé sabe. Nós precisamos saber usar bem a palavra, pois essa palavra vai nos fazer diferente de todos. Nós precisamos saber. Nós não podemos andar no sentir.
estou sentindo que não vai dar certo. Estou sentindo que as portas não vão se abrir. Aí eu ando no campo do sentimento. Um dia eu estou mais ou menos, outro dia eu estou borocochô. Eu ando no campo do sentimento. A fé não se sente, a fé sabe. Por isso o apóstolo Paulo diz: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Irmão, você acha que só uma mulher estava doente no meio daquela multidão? Você acha que só uma mulher precisava de um milagre no meio daquela multidão? Será que só uma mulher estava enferma? Mas por que só aquela mulher foi curada? Porque ela era a única que estava naquele lugar, que sabia o poder que uma palavra tinha. Ela sabia que havia poder na palavra que era sendo liberada da sua boca. Há um convite de Deus para mim e para você. Remova o sentir e entre no campo do saber. Eu sei. Mas as circunstâncias dizem não, as portas se fecharam, as dificuldades se levantaram, mas você não está no sentir, você anda no saber, porque a fé sabe. Nós precisamos saber, irmão. A mulher sabia, se ela fosse na presença do Senhor e tocasse na sua roupa, ela seria curada. E para terminar, em nome de Jesus, a fé alinha. Diga bem forte: a fé alinha. A fé é como um prumo. Ela coloca as coisas no lugar. Ela reposiciona todas as coisas no nosso coração. O que nós precisamos é viver declarando a palavra da fé, pois essa palavra vai nos conduzir ao lugar que nós devemos estar. Mas pastor, qual é esse lugar? Verso de número 33. Jesus estava perguntando: quem me tocou? Os discípulos estavam à sua volta, havia uma grande multidão. E a grande questão era: o que aconteceu? Essa mulher, ela sabe o que aconteceu. Essa mulher, ela sabe. Ela entendeu que ela tinha sido curada. E ela diz, verso 33: então a mulher, sabendo o que havia acontecido, atirou-se aos pés dele. Por quê? Porque a fé nos leva ao lugar que nós precisamos estar. Ela sabia que tinha sido curada e ela se lança aos pés, ao lugar da adoração, o lugar de quem conhece o poder da palavra de Deus, o lugar de quem conhece aquele que pode fazer milagres, aquele que sabe quem faz milagres, o lugar de quem entende que tem a chamada, que tem um lugar para se estar. Existe um lugar certo. Nosso lugar é aos pés de Jesus. É aos pés de Jesus. A fé fala, a fé ela movimenta, a fé ela faz aquilo que é impossível acontecer. A fé pode, a fé sabe, a fé alinha. Sabe aquele coração que estava sangrando? Sabe aquela mulher que estava sofrendo com uma hemorragia? Então ela foi alinhada e ela foi para os pés, para os pés, para os pés, para o lugar de adoração, para o lugar de adoração, para o lugar de adoração. Pastor, o que você está querendo dizer com tudo isso? Que você está sendo reposicionado nessa noite. Você talvez estava vivendo dias de luta e por causa da luta estava reclamando, estava murmurando, estava deixando da sua boca sair palavras de morte. Mas a partir de hoje a fé entrou no seu coração, a
fé trouxe cura para a sua vida, e hoje o céu está te reposicionando. Você está entrando num novo lugar. Que lugar é esse, pastor? O lugar da adoração, aos pés, aos pés, aos pés. Maria escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirada. Isso não lhe será tirado. Então, em nome de Jesus, fica de pé, fica de pé. Vamos escolher a boa parte, vamos escolher a presença. Vamos, 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 vamos.